Antes de eu passar para Elise e fazer outra pergunta, você até porque eu quero que vocês prestem atenção. Então ela fez a carreirinha dela dos 21 aos não interessa quando, né, aos 22, desde começar ali até chegar a um cargo executivo, passando por vários setores legal, onde formou uma profissional, falou, vou tentar abrir meu próprio negócio. Agora, você ser um executivo, você pode ter a carreira que for, não significa que você é um empreendedor, né? Qual que é a diferença? Porque ser empregado não tem nada de errado. Ser empreendedor, vou falar nas minhas palavras, não quer dizer nada. Pelo contrário, você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. O último a receber, às vezes você recebe menos do que os seus funcionários. É quem fecha a porta, é quem abre, quem fecha, quem apaga o fogo de tudo. É uma vida péssima se você não gosta. Para quem ama, não faz pelo dinheiro, faz pelo propósito do negócio, né? Qual que é a diferença na tua? Porque uma coisa é eu gastar o dinheiro da empresa. É uma coisa eu aprender, porque eu passei por muito disso que você falou, e cheguei ao cargo máximo numa empresa, só que sempre que eu testava a coisa, eu falava, não é minha grana, então eu tô aprendendo com o dinheiro da empresa. E eu investi bastante em mim, conhecimento, e cresci. E a empresa bombou também que eu trabalhava, então eu fui um ótimo empregado. Aí depois eu fui empreender, que eu prefiro muito mais. Sempre você falou 17 anos, eu vendi o meu primeiro carrinho com 8 anos de idade, eu comprava um carrinho com chiclete, tirava o chiclete para comer e vendia só o carrinho, que eu usava escola particular, bolsa. E eu era um menino pobre, então os carrinhos que eu comprava, os carrinhos ruins, esses carrinhos ruins de mercadinho, só que os meninos ricos não tinham. E eu pegava o chicletinho e vendia pelo mesmo preço. Resumindo, e aí de lá pra cá só vendi. Empreendendo. E qual que é a diferença que você vê entre você, seu empregado e seu patrão? Eu acho que para mim a grande diferença é, como se disse, nada errado. Mas você está vendendo para alguém. A partir do momento que você está vendendo uma coisa que você criou, que você... Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, eu criei isso. Às vezes eu não acredito. Mas para mim essa é a diferença. E poder mudar. Às vezes você trabalha para empresas grandes que você dá o feedback de vários customers, né? De gente importante. Fala, olha, isso aqui não dá mais, você tem que mudar. E você continua... Sabe a história da abelha e a vespa? Não sei. A abelha, se você tiver um pedaço de vidro aqui, a abelha fica assim. A vespa faz assim. Então, até que ponto você vai ficar batendo ali vai valer a pena. e não a abelha bate? Bate, tenta. A vespa dá uma e sai de vai. lado. Para mim, a paixão de estar por esse outro lado aqui é poder fazer essas mudanças. Falar assim, tá bom, então vamos sentar, vamos colocar uma estratégia juntas e fazer acontecer. Isso para mim não tem preço. E antes você tá com a mão meio... amarrada, você não pode. Né? Mesmo tendo o cargo mais alto, você tem suas limitações. Eu sempre brincava que quem manda na empresa é recursos humanos, né? Eu trabalhei no recursos humanos 3 anos, mas isso é uma brincadeira, mas é verdade, dizendo assim, você pode ser CEO, você tem uma autoridade, você tem, né, a tua responsabilidade de lidar com os stockholders, com os empregados, com a estratégia, mas até como diretora, vice-presidente, senior vice-president, você não pode chegar e falar assim, vamos mudar esse programa para um customer. Aqui você pode. Para mim, essa é a maior diferença. E você trabalha muito mais. E tem coisas que você faz, tem dias que, olha, deu um problema com o meu supplier, eu literalmente tive que etiquetar, colocar coisa em caixa porque veio errado, e daí você faz o quê? Quem que vai fazer? É você. É o senso de realização, eu acho extremamente forte, quando você está empreendendo. Primeiro, você precisa acreditar naquilo que você está criando no teu business. Você tem que ser o primeiro, o fã número 1, né? Tem que ser alguma coisa que você realmente aposte nisso. E a questão de você, que você falou, qual a diferença? A gente vai naquele livro, lembra que a gente comentou? Pai Rico e Pai Pobre. Pai Rico e Pai Pobre, isso aí. E você cai na questão da corrida dos ratos. Né? Se você não leu, leia. Pai Rico e Pai Pobre. Mudou e acho que quando vida. você está numa empresa também, às vezes, você sempre aprende, mas de uma certa maneira você se acomoda, porque você já sabe o caminho das pedras. Quando você chega aqui, você já fez todos os outros roles para chegar aqui. Então, fica um pouco mais fácil, né? De falar, eu acordo, esse é meu horário, meu calendário está planejado 6 meses, eu sei o que eu tenho que fazer. Aqui acontece alguma coisa, eu gosto, para mim, eu opero bem sob pressão. Acontece alguma coisa, tem que ir lá resolver, tem que fazer. Então, para mim, é a adrenalina que eu gosto. Elisa, você. O que você fazia antes, Elisa? Eu sou dentista, me formei na Universidade de São Paulo. Qual universidade que foi? De odontologia em São Paulo. Que legal, a doutora Patrícia lê também, ó. Ah, Que legal. Quando você se formou, Paty? Lá na USP. Não, onde foi?
Que legal. Bom, eu tive minha primeira experiência imigratória quando eu tinha 5 anos de idade. A minha família saiu de Taiwan para o Brasil. Então eu tive a oportunidade de crescer no Brasil. E lá no Brasil... Tu nasceu em Taiwan? Nasci em Taiwan. E meus pais sempre foram imigrantes. Olha, filhos, vocês não têm muita opção, tá? Então vocês precisam trabalhar numa área liberal para você não precisar ficar concorrendo com pessoa local. Essa é uma mentalidade de imigrante, né? Daí, depois de lá, eu tive a oportunidade de me mudar para Hong Kong, porque eu já tinha me formado, já estava bem, mas eu queria conhecer o mundo. Aí a Varig começou a rota nova dela indo para a China via Hong Kong. E estava procurando candidatos que falassem mandarim. Falei, opa. E eu fui lá, me candidatei, passei e eu fui viver em Hong Kong. Nada a ver com odontologia. Então eu já tinha mudado. Você foi fazer o quê lá? Eu fui trabalhar como gerente distrital para a China, ou seja, Hong Kong tinha que vender, Varig tinha que vender passagem para chineses. Tá? Você fala mandarim? Falo mandarim. Cara, isso daí é a língua do business. Que legal, Se você é jovem e fala mandarim, cara, tu vai ficar muito rico aqui. Pois é, mandarim, minha mãe foi professora de mandarim, então em casa Que legal! a gente só falava Eu mandarim. acho o máximo, uau! Depois, lá em Hong Kong, eu conheci o embaixador em Pequim. O embaixador estava precisando de pessoas, o embaixador me convidou para ir trabalhar na Embaixada Brasileira em Pequim. Então, eu tive a oportunidade de fazer a minha terceira imigração. Fui morar na China. Nossa. Lembrando que a China é um país comunista. Então, foi tudo. Realmente, você foi para a China? Fui para a China. Ah. Fui para o outro lado do mundo. Uau. E foi uma experiência super marcante, porque é um país totalmente diferente. É racista? Eles? Porque os japoneses me falaram, até os japa que a gente fala no Brasil que é japa, eles não são japa no Japão. Eles são imigrantes e são... No Brasil eles não são brasileiros, são japa, e no Japão eles não são japa. Você falou uma coisa séria. Lá na China foi onde eu aprendi o inglês e o espanhol, porque os chineses nunca me aceitaram como chinesa. Você abre o olho, você chega ali, eles já sabem que você não é nativo. Eles te excluem. Mentira! Aí eu tive que conviver... São racistas, tá vendo? Eu tive que conviver no meio de hispanos e americanos e acabei aprendendo inglês e espanhol na China. Gente! Já pensou? Uau! Ainda bem que você fala mandarim. Você tá vendo? O mandarim é muito bom, não na China. Mas não na China. Tá, e aí depois? Mas eu trabalho. Daí depois, a minha filha nasceu em Pequim. Eu tenho uma filha que nasceu em Pequim. Só que aí, com mais ou menos 6, 7 anos de idade, eu resolvi levar ela para os Estados Unidos. E foi quando a gente chegou em Orlando, a minha 4ª experiência migratória. Essa experiência migratória me ensinou muita coisa sobre saúde. Porque em cada lugar o sistema era completamente diferente, o seguro era completamente diferente. Agora vem aqui rapidinho. Na China é péssimo, né? Com certeza. Na China nem tinha. Nem tem, ó. Na China você tinha que ir lá no hospital, só que como o hospital é público e é de certa forma subsidiado, eles vão te atender. Tá? Mas você morre na fila igual no Brasil ou não? Não morre, mas eles tratam você com a medicina chinesa. Te entope de ervas e diz... Olha, medicina de vó do Brasil, então. Medicina ainda chinesa, tá? Eles não trabalhavam muito com alopatia. então você tinha que levar um monte de ervas, chegar em casa, fazer um caldo e tomar. E morre em casa, porque essa erva não vai curar ninguém. Não, para, vai que cura. Vai que cura. Bom, não morri, sobreviver. Bom, aí quando eu cheguei aqui em Orlando, eu fui procurar no meio de brasileiros. Gente, quem tem seguro, me conta alguma coisa. Nenhum brasileiro tinha seguro. Eu falei, como assim? Que ano que você chegou aqui? Cheguei em 2001. Ninguém tinha seguro de saúde. Eu falei, não, eu vou ter que ter. Ninguém que você conheceu, pelo menos. Dentro da turma que eu conheci, participava, fui na igreja e tal, ninguém tinha seguro de saúde. Eu falei, bom, eu vou ter que comprar o meu seguro de saúde. Aí eu procurei... Por que você resolveu comprar? Por que você achou que é importante? Porque a minha experiência migratória diz o seguinte, você chegou num país estranho, você só tem que se zelar pela sua saúde. Sem saúde você não vai a lugar nenhum, você não trabalha, você não... Eu falei, saúde. Naquela época eu apliquei por saúde através de um agente, custava $350, era a média do preço de seguro para uma pessoa de mais ou menos na minha faixa de idade. Então... Eu comecei a conhecer o seguro, comecei a entender o seguro, de repente veio o Obamacare, falei, nossa, que coisa diferente. Aí eu resolvi aprender. E foi quando eu percebi o quanto eu podia estar aprendendo e ajudando a comunidade. E o que você fazia aqui nos Estados Unidos? Rápido, que nós estamos estourando. O que você fazia antes dos Estados Unidos? Eu cheguei aqui porque me convidaram para trabalhar, porque eu saí da Varig e tal, e eu tinha experiência, me convidaram para trabalhar numa agência de viagem aqui. Então eu cheguei já com o meu Qual foi a agência? Na época chamava-se International Services.
Tá? Valeu? Depois mudou várias vezes de nome e tal. E aí começou o seguro, viagem começou a ficar online. Falei também, né? Vamos começar a mudar. E foi quando eu ingressei para a área de seguro de saúde. Que é o que você faz hoje. A área de seguro de saúde me identifica muito. Eu vejo isso com muito carinho. Eu acho que é tão importante e é tão, de certa forma, complexo dentro do sistema americano. Sim. Não é? É super difícil de entender. Que cabe a nós realmente ajudar a comunidade explicando, ajudando eles a escolherem o melhor plano. E eu dou graças a Deus, eu tenho um time que é maravilhoso, que entendeu a causa, abraça, sou super comprometida. Então, acho que o grande diferencial da Twizy é que as pessoas ligam e se sentem em casa. Em casa. Se sentem acolhidas. Acolhidas. Gente, olha o diferencial da Andrea e olha o diferencial da Twizy. Pois é, né? São pessoas, a gente acaba... A gente descobre que no fim das tudo é sobre pessoas. É sobre pessoas. É a experiência que você tem com a atender marca. as dores dela. As dores dela às vezes são, né? Por exemplo, pessoa que tem problema de pele sabe a dor, né? A pessoa que hoje, por exemplo, existe famílias muito bem ricas que vêm comprar o seguro, mas liga muito chateado, porque no fim não é um problema de dinheiro, o problema é que eles não conseguem falar, não conseguem agendar um médico que não fala inglês. Então, na hora que você conversa, você começa a E é como que você faz? Você agenda pra eles ou não? Agendamos pra eles, ligamos, ajudamos. Então eu vou contratar você, então. Você vai falar, já manda. Agenda aí pra mim. A gente agenda. Não, gente, isso é muito importante. Vamos falar a verdade, quando a gente precisa de um especialista, você nunca consegue right away, né? Takes forever. Então, assim, tem alguém que ligue, que fale, que entenda a língua, ajude, que saiba se comunicar. E a gente ajuda até a pagar. Quantas vezes eu falo? Me ajuda a pagar, então, ó. Tá contratado. Vai fazer as ligações aí, te ajuda a pagar. Tá contratado. Quantas pessoas vêm que são senhorzinhas que não conseguem entrar online, não conseguem fazer o pagamento? A gente faz o pagamento. Pensei, presta o cartão de crédito ainda não? Porque aí já vamos, todo mundo aqui vai mudar de agência.